Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que a instituição dos valentes de Davi nos ensina? Que lições nós podemos tirar disso? Em 1 Crônicas, é interessante a gente imaginar um livro que foi escrito depois do cativeiro, cerca de 500 anos depois de Salomão, muito tempo depois, mas faz uma espécie de repetição, resumo e abordagem diferente dos livros de Samuel e Reis, que foram escritos mais ou menos na sua época. O livro de Crônicas, o primeiro, realça muito a organização do reino de Davi. É muito interessante. Cada tribo funcionava como tribo e havia o príncipe de cada tribo. As grandes famílias eram distribuídas e cada uma grande família ou clã tinha o seu líder. Descendo, cada subfamília também tinha o seu líder. Então havia líderes de 1.000, de 100, de 10. Toda a população era organizada em grupos e células e estavam debaixo de autoridade. Isso para nós é uma espécie de modelo. Assim que a igreja deve ser todos os cristãos ligados a algum líder, cada líder ligado ao seu líder maior, por sua vez ao outro, e assim todos os cristãos precisam estar debaixo de autoridade. Quando há uma grande convocação, não se convoca todo mundo assim diretamente, mas se convocam os líderes, cada líder convoca seus liderados e assim por diante, todos são convocados. Essa é a estrutura que agrada a Deus, porque o diabo não vai poder atrapalhar muito. Mas quando a gente depende de estarmos todos reunidos no salão para podermos dar algum aviso ou algum aviso público, o diabo consegue interferir nessa cadeia de informação e atrapalhar a comunicação entre a grande liderança e todos os demais irmãos que estão na ponta. Mas para Deus todos são importantes. Davi organizava também por ministérios, como na igreja. A igreja precisa ter o ministério de evangelização de crianças e o ministério de ensino, aprofundamento na Bíblia e até em teologia. A igreja precisa ter o ministério de ação social, atendimento às necessidades dos irmãos, a verdadeira diaconia. A igreja precisa ter ministérios de música, irmãos que se dediquem e se aprofundam na música, não para aparecer, para se mostrar, mas para levar o povo de Deus ao louvor verdadeiro. A igreja precisa ter muitos ministérios e Davi também organizou o país de acordo com ministérios, ou seja, ele tinha aqueles que se dedicavam às fazendas dele, do gado maior, do gado menor, os que cuidavam da plantação de uva, aqueles que guardavam, industrializavam o vinho, aqueles que cuidavam da plantação de azeitona e aqueles também que industrializavam o azeite e assim por diante. Davi organizou todo o país também de acordo com ministérios, com funções específicas. Davi organizou toda a estrutura espiritual e religiosa com os sacerdotes, os levitas que eram porteiros, os levitas que eram músicos, os levitas que eram oficiais, que eram dedicados a obras, os que assistiam os sacerdotes nos sacrifícios no templo. Todos os levitas separados por famílias, por turnos e também os sacerdotes. Davi organizou todas as áreas do reino dele e a área da guerra era muito importante.
Nós vemos em 1 Crônicas, no capítulo 11, a instituição dos valentes de Davi. Ele queria selecionar 30 dos mais valentes, mas foi difícil. No final ficou com 37, e essa lista tem ligeiras modificações da lista que é trazida lá em 2 Samuel, mas a ideia é a mesma, 30 dos mais valentes, que se destacavam pelas obras e não pela conversa. Davi tinha conselheiros, ministros que o aconselhavam, aqueles que se dedicavam à escrita, os escribas, escrivãos. Davi tinha todo o reino organizado. Os valentes davam o tom para os demais soldados e, por sua vez, também eram um exemplo para os demais cidadãos que poderiam, em caso de emergência, se tornarem soldados também. Eram como que reservistas. E uma vez Davi mandou contar o povo todo que poderia ser utilizado em uma guerra. Eram pessoas aptas, com saúde boa, com mais de 20 anos de idade, que tinham força física para ir à guerra e também debaixo de uma certa idade, digamos 50 ou 60 anos. 60 acho que era muito, 50 anos, para não ir velho. Então só aqueles que poderiam ser utilizados numa guerra. Deus considerou isso um grande pecado, o fato de Davi recensear esse povo, contar esses que poderiam servir de soldados. Mas o número ficou incompleto, mas nos deu uma ideia. Era muito mais de 1 milhão, talvez perto ao todo, perto de 2 milhões de homens. E Deus quis mostrar para Davi que isso não era importante. Na verdade, mais importante eram os 30 valentes que faziam toda a diferença e davam um tom para os demais. Eles lutavam para fazer parte dos 30. No capítulo 12, nós vemos um pouco de referência, 12 de 1 Crônicas, um pouco de referência aos demais que eram comandantes e eram exímios guerreiros. Aí o número já vai para milhares e milhares. Diz aqui que com relação aos de Gade, por exemplo, no versículo 14, os menores valiam por 100 homens e os maiores valiam por 1000 homens. Um homem era um gigante para lutar e ele valia por 100, outros valiam até por 1000, de tão valente que o sujeito era. E esse número somava alguns milhares, mas ainda muito longe dos milhões que Davi quis contar. Na verdade, as guerras nunca foram decididas pelo grande exército, sempre pelos soldados engajados que eram fiéis. Alguns faziam parte da guarda pessoal, talvez uns 3.000, que se dividiam em turnos, digamos, de 600 e nunca deixavam o rei sozinho. A qualquer momento do dia ou da noite, o rei tinha cerca de 600 homens da máxima confiança, era a guarda pessoal que estava em volta dele. Quando terminava aquele turno, entravam outros 600 e Davi nunca ficava sozinho. Sempre tinha gente da máxima confiança em volta dele, a guarda pessoal. Mas destacados de todos eram os valentes de Davi. E mesmo assim, os 30 que viraram 37, diz aqui em 1 Crônicas 11, 21, que o Abisai, irmão de Joabe, lutava para ser muito fiel a Davi, era sobrinho de Davi. O Joabe não entrou, apesar de toda a sua valentia e ser exímio na guerra, ele não entrou na lista dos valentes de Davi. Mas o seu irmão Abisai entrou, e ele era o Abisai mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Bom,
Eles lutavam para se destacar. O que significa para nós isso? Nós precisamos na igreja de gente que saia, que vá em campo, visite os irmãos, que ganhe gente, que faça discípulos. Nós temos muita gente de falação, muita gente de apresentação, muita gente de visual nas igrejas e pouca gente de trabalho, pouca gente de frutos. Para ser um líder tem que ter frutos apresentados que permanecem, e isso é o critério básico que essa instituição dos Valentes de Davi nos ensina e que vale para a igreja e que, segundo orientações de Deus através do apóstolo Paulo e outras orientações da Bíblia, são pessoas que dão fruto, cuidam dos frutos, que trazem gente para a igreja. Eu já vi na minha vida muita gente de apresentação, de boa apresentação, falando bem, e pessoas com títulos e honras que não ganhavam ninguém. Uma pessoa dessas não é para ser engrandecida na igreja, nem ter destaque, porque ela não tem frutos. Uma pessoa tem conversa, mas não tem frutos. Então vamos aprender isso. Para ser um valente, não havia uma cartilha, prova. A prova para ser valente de Davi, vai estudar para passar na prova. Não tinha nada disso não. A prova era a vida. No nosso meio, nós procuramos botar isso em prática. O irmão que tem valor, a irmã que tem valor é aquele que dá fruto, aquela que dá fruto. Uma pessoa pode falar muito bonito, profetizar bonito, mas se ela não dá fruto, de pouco valor ela terá. Mas por que ela não dá fruto? Isso é uma questão muito séria e profunda, porque uma pessoa firme na igreja há anos e anos, conhece muito a Bíblia, por que ela não consegue dar fruto? Isso é um assunto sério, mas eu gostaria que você também estivesse pensando nisto. Afinal de contas, você quer ser um valente? Você quer ser uma valente? Através da prática, com frutos e resultados. E aí entra uma série de questões que são orientações para quem quer dar fruto. Agora, quem quer só ser crente assistindo reunião de igreja, aí é outra conversa.